Seguindo, pessoal, agora que a gente já fez toda uma introdução ao curso e uma introdução mais geral às áreas de estruturas de dados e, em particular, a tabela de símbolos, vamos para a segunda parte dessa primeira aula, em que nós vamos ter um gostinho aqui do tipo de coisa legal que a gente faz num curso de algoritmos e estruturas de dados. No caso, nós vamos começar aqui com a definição de um problema, o problema toSum, ou o problema da soma 2, e depois nós vamos ver juntos aqui diversas abordagens para esse problema, diversos algoritmos diferentes, nós vamos interagir com eles e analisá-los. Começando então com a definição do problema, o problema do soma 2 tem como entrada um vetor v de inteiros e um valor inteiro alvo. Aqui. Então, sempre que eu falar do alvo, é esse carinha da entrada. Tá? E o que eu quero saber? Eu quero determinar se existe um par de elementos no meu vetor cuja soma é igual ao alvo. Tá? Então, eu não estou procurando se existe o alvo no vetor, eu estou procurando se existe um par de elementos que, se somados, dão o valor do alvo. Não estou restringindo os elementos do vetor serem não negativos. Tá? Eles podem ser positivos ou negativos. E agora vamos começar aqui a abordagem para o toSum problem. Uma abordagem interessante para começar é o que a gente chama de busca exaustiva. É meio assim, antes de eu quebrar a cabeça tentando fazer o melhor algoritmo que eu puder, tá? Tentando fazer alguma coisa inusitada e tal, às vezes é legal, até para ter uma noção da dificuldade inerente do problema, pegar a ideia mais básica. Qual que seria a ideia mais básica aqui, no caso desse problema? Olha, se eu tenho um vetor v, eu tenho um número alvo, e eu quero saber se dois elementos somados dão aquele alvo, a busca exaustiva, a ideia mais direta é, vamos tentar todo mundo. No caso, todos os pares. Já que eu quero um par que somado dá o alvo, vou tentar todos os pares. Essa é a nossa primeira abordagem aqui, a abordagem por força bruta. Vamos olhar ela com mais cuidado, o código mesmo da implementação dela, para a gente ver com mais detalhes. Se eu vou querer testar todos os pares, então eu vou ter um laço externo aqui, em que está iterando na variável i, tá, que corresponde ao primeiro índice que eu vou estar andando ali no vetor. Um outro laço interno aqui, iterando na variável j. A ideia é que um dos meus itens, né, já que eu vou testar todos os pares, o primeiro item do meu par vai estar apontado por i, o segundo por j, e daí eu verifico esse teste aqui, essa é a parte central do algoritmo, esse teste, se vi mais vj for igual ao alvo, fechou, return 1. Tá? Eu nem estou exigindo aqui que a gente devolva qual é o valor tal. Como eu quero focar realmente em como chegar a essa resposta do modo mais eficiente, a minha saída é muito simples. Eu só vou dizer tem ou não tem. Tá? Claro, eu poderia exigir que me falasse quem é esse par ou coisas do tipo, mas nesse caso eu estou sendo bem simples, tá? Para focar no que eu estou interessado. Então, essa é uma primeira abordagem. Algumas sutilezas aqui. Note que o laço interno começa em i mais 1. Né? Dado um valor de i, o j começa em i mais 1. Por que esse cuidado? Tá? Basicamente porque a soma é comutativa, quer dizer, a mais b é igual a b mais a. Então não tem por que eu testar os pares com as duas orientações. Tá? Para mim, o resultado vai ser o mesmo. Então notem, se eu não tomasse esse cuidado, eu poderia falar, olha, eu vou testar i igual a 1, j igual a 10, por exemplo. Testar um par, v0 e v10. E depois, quando i fosse igual a 10, se o meu j começasse do zero, eu ia testar novamente o mesmo par. Com v10, né, i igual a 10, e j igual a 0. Acabaria testando o mesmo par, não tem necessidade, seria um desperdício. Tá? Repetir trabalho ali, sendo que eu já sei a resposta. Né? Ou eu encontrei o alvo, ou aquele par já pode ser descartado. Por isso que o j começa em i mais 1. Feita essa ressalva, vamos falar da análise de eficiência desse algoritmo. Tem mais de uma maneira de fazer a análise aqui, mas um jeito, sem olhar tanto para o código aqui, tá? Claro que eu vou fazer o link com o código, mas é perceber que a gente está testando todos os pares. Se eu estou testando todos os pares, no mínimo, eu vou gastar um número de operações proporcional ao número de pares. Né? Porque, no mínimo, eu tenho que fazer uma operação constante que é testar cada um deles. Então, eu vou gastar algo proporcional ao número deles. E qual que é o número de pares? Lembra que eu citei para vocês que, olha, combinatória é uma das habilidades matemáticas úteis para analisar algoritmos? Aqui já está um exemplo. O número de pares é n escolhe 2.
Aqui eu escrevi assim, mas normalmente a gente usa as seguintes notações. N escolhe 2, tá? Também pode ser descrito como N escolhe 2 assim, tá? Esse é o mais comum, ou também combinação de N tomados 2 a 2. São outras maneiras que vocês podem ter aprendido essa expressão. A maneira de resolver isso é que isso aqui vai ser igual a n fatorial dividido por n menos 2 fatorial, né, dividido pela diferença entre o número de cima e o número de baixo, dividido também por 2 fatorial. Daí isso aqui vai dar n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial, dividido por n menos 2 fatorial. Isso aqui vai cortar. Sobra o 2 fatorial aqui, que é 2 vezes 1. E a gente tem a resposta, que o número de pares é n vezes n menos 1 sobre 2. É a resposta que eu tinha aqui. Tá? Então não tem como meu algoritmo fazer menos do que esse número de iterações para testar todos os pares. N vezes n menos 1 sobre 2, que é proporcional, é da ordem de n ao quadrado. A menos de uma constante, né, segue de perto aí a tendência, a gente diz que é uma análise assintótica que a gente está fazendo, porque segue a tendência do n quadrado, de uma função quadrática. Para a gente ver isso no código, é só perceber que eu tenho um laço externo, que vai iterar por n vezes, e um laço de dentro que itera por alguma coisa também da ordem de n. Dependendo do i, vai ser mais próximo de n. Dependendo do i, vai ser um número menorzinho, porque o j começa em i mais 1. Na média, vai ser n sobre 2. Tá? Essa não é uma análise formal, mas é um jeito de vocês pensarem. O laço externo itera n vezes, o de dentro vai iterar n menos 1, depois n menos 2, depois n menos 3. Na média, ele está iterando n sobre 2 vezes. Então, vamos ficar com essa análise intuitiva por enquanto. O formalismo vai vindo aos poucos.